Patrícia Giardini e hoje coube a mim fazer essa explanação sobre algum tema da doutrina espírita para essa casa que eu admiro muito, que é a nossa querida Mestre de Amor. E desde já pedimos aos bons espíritos que nos intuam, nos ajudem a assimilar o que possamos aprender mediante o Evangelho de Jesus, em especial a mensagem retirada do livro Fonte Viva, capítulo 50, chamada Avancemos, do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o livro Fonte Viva, muito utilizado para Evangelho no Lar, para algumas reflexões importantes, ele sempre começa com uma pequena citação bíblica. E esta, do capítulo 50, Avancemos, é de Paulo de Tarso, e diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Bom, eu vou ler a mensagem, e aos poucos, se for necessário, a gente para ou a gente comenta depois, conforme for dando andamento. Então, a gente consegue perceber, somente por esse introdutório, com essa citação, de que Paulo fala dos problemas que nós devemos resolver no nosso dia a dia, e que eles devem ser os problemas atuais e que o passado deve ficar distante de nós, para que a gente possa resolver com mais clareza, de uma forma melhor, as dificuldades que temos. Então, ele diz assim: na estrada cristã, o Espírito Emmanuel diz, na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Então, aquela mania que a gente tem, como espírita, de sempre colocar a culpa nos espíritos, Então, alguma coisa aconteceu e a dificuldade que a gente tem de assumir, o nosso papel dentro da nossa própria vida. Ele continua: é alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É um missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando a possibilidade de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Então, o Espírito Emmanuel, que todos nós já conhecemos e que nós sabemos que é um espírito muito disciplinado e que precisa mesmo falar, dizer, nos repassar aquilo que ele pensa diante das dificuldades dessas pequenas situações que a gente passa na nossa vida, eu digo pequenas diante de tantas outras que uma existência traz para a gente, de tantas possibilidades, e que nós devemos então alcançar e compreender cada uma dessas dificuldades como possibilidades de progresso, possibilidades de sucesso, sem nos prendermos ao passado. Então, quando ele fala, que é alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo, que nós nos lamentamos diante da morte de alguém que nós gostamos muito, mas que essa pessoa não morreu,
né? E que muitas vezes nós esquecemos disso, porque a morte não existe. O que existe é a morte do corpo, não, mas não a morte do espírito, né? O espírito continua vivo no mundo espiritual, aguardando a sua próxima oportunidade. Então, a gente fica muitas vezes remoendo muito tempo, né? Ainda que um tempo de luto seja compreensível, mas muito tempo diante dessa dificuldade do luto, né? Inerente a todos nós. Ele fala também que é o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. Então, muitas vezes, dentro do nosso ambiente de trabalho, né, as dificuldades que a gente tem de relacionamento, de entendimento, uma vez que é um ambiente que sempre traz algo de competição, de comparação, e muitas vezes nós ficamos remoendo aquelas dificuldades que temos nessa situação, né, do ambiente de trabalho. Daí ele diz do missionário que se mobiliza face à calúnia, que nos faz lembrar as pessoas que falam mal da gente, e quando essas pessoas falam mal e chega ao nosso conhecimento, né, a gente sempre fica muito triste, fica cabisbaixo, diante também do nosso orgulho, né, que não nos faz admitir que erramos, que temos dificuldades em compreender, né, algumas verdades, ou de outra feita, quando se trata mesmo de alguma calúnia, de alguma mentira, e nós não temos então ainda a capacidade de compreender, de discernir o bem e o mal, e que também aquela pessoa muitas vezes está passando por outras dificuldades, quem sabe até maiores que a nossa, enfim, o que a levou, né, a mentir ou a querer nos prejudicar, e ficamos então presos e remoendo as cenas, né, daquela situação de calúnia. Também o Emmanuel nos lembra da lástima, a deserção de um consórcio de boa luta, ou seja, quando a gente combina com alguém uma missão, né, uma ajuda mútua com relação a um determinado assunto, e uma dessas pessoas desiste, né, sai desse combinado, né, e nós ficamos cabisbaixos, desanimados e muitas vezes julgando aquele que abandonou essa luta. Ele fala também do operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que ele não percebeu a dedicação afetiva, né? E quando o Emmanuel fala da companheira, é claro que também se encontra a situação do companheiro. Então, a pessoa que convivia no seu lar, no seu ambiente doméstico, e infelizmente, né, essa pessoa não pôde dar o mesmo valor, né, que ele deu para aquela situação, para aquele sentimento, e as pessoas ficam então a se lamentar, também remoendo fatos passados, acontecimentos, né, fatos onde a pessoa também muitas vezes pergunta o que ela fez de errado, né, o porquê, por que comigo, né, e cria um ambiente de revolta, enfim. Ele também se reporta ao idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. E aqui a gente lembra muito de nós espíritas, né? Quantos de nós fica esperando um melhor momento para realizar um trabalho voluntário, e não só os espíritas, como qualquer pessoa que está perto de nós, né? Façamos esse exame, porque é o que essas mensagens sempre nos convidam, a reflexão, a exame, né? E a gente fica muitas vezes esperando o melhor momento, e como a gente não sabe o dia de amanhã, as oportunidades somem, né? De repente nós não sabemos quantos dias ainda vamos estar nessa encarnação, vamos ter essa oportunidade, então a gente fica preso, né, a essa expectativa de uma coisa que ainda está para acontecer, ou uma coisa que se passou e a gente quer
oportunamente realizar, mas essa oportunidade acaba muitas vezes fugindo de nós, então precisamos refletir sobre isso também, né? Porque o Emmanuel, quando ele fala nesse caso, ele fala do idealista, né? Aquela pessoa que fica idealizando o seu futuro, né? E esperando então essa fortuna material, né? Que não compreende que a hora pode passar e simplesmente não ter mais essa oportunidade. Ele continua, né, lembrando do cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras, que é a mesma situação, né, fica esperando um dinheiro que chegue, né, um emprego melhor para poder se dedicar ao próximo. E daí aqui ele traz uma situação inusitada, né, diferente, porque ele fala somente da mulher, a mulher que se enrola no cipoal da queixa, ou seja, nas situações de queixa contra os familiares incompreensivos, como se homens não fizessem isso e até crianças também, né? Mas é quando nós nos deparamos nessa situação e ao tempo que Emmanuel escreveu essa mensagem também, pensar que vivíamos uma realidade diferente, né? Onde a mulher ficava mais em casa e mais compenetrada ali dentro das dificuldades ou dos assuntos domésticos e, enfim, presa, né, aos pensamentos dos parentes, aos problemas das pessoas da sua família, próximas ou não tão próximas, e muitas vezes realizando queixas infundadas, sem necessidade de ter esse tipo de desgaste, né? Daí ele fala do colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir, ou seja, ele não quer ajudar determinada pessoa porque ele acredita que aquela pessoa não merece, né? Então ele fica escandalizado com os defeitos, muitas vezes como se não enxergasse. Quando eu falo ele, é claro que eu me coloco também nesse lugar, né? O lugar desse espírito em aprendizado, em um mundo de provas e expiações que nós nos encontramos, e que nós precisamos entender que a gente tem defeito, o outro também tem, mas a dificuldade que a gente tem em compreender, né, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias os nossos próprios percalços dentro dessa vida. E daí então a gente acaba não servindo, porque como o outro não faz, eu também não vou fazer, né? E também perde essa oportunidade. Ele fala, né? É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo, né? Então a gente fica adiando o perdão, adiando a conversa e fica só remoendo aquela situação, aquela cena, por muitas vezes por anos, né? E perdemos então essa oportunidade de contemporizar a situação, né? E fica ali muitas vezes o remorso, né? O arrependimento, e que a gente não consegue sair daquele lugar, ficamos estáticos naquela situação. Então é bom que a gente analise cada uma dessas situações e que a gente consiga, por exemplo, se colocar nesse lugar, né? Fazer esse papel de empatia, se colocar no lugar de cada uma desses posicionamentos, para que a gente possa compreender o que vem adiante, né? Dentro dessa mensagem, desse tempo que a gente gasta com acontecimentos do passado, ou coisas que a gente não pode mudar, ou situações que a gente sabe que não vão acontecer agora, somente vão acontecer mais para frente, né? Se acontecerem, né? Porque muitas vezes não estão não está nas nossas possibilidades a gente mudar alguma coisa naquele momento, e nem mesmo poder aproveitar um acontecimento futuro que a gente aguarda, né, tão arduamente, e que talvez ele nem venha, né? Ou quando vier, ele deixa de ser tão importante como ele era, enfim. Então é um convite, né, de avanço mesmo, de progresso, que o Emmanuel faz pra gente,
dentro desse contexto, dessas dificuldades que a gente tem em ficar preso ao nosso passado. E daí ele continua: o passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Então, o que tem de papel, né? O passado, poxa, será que é ruim a gente ter o passado? Não, claro que não, né? Muitas vezes nós ficamos tristes porque estamos envelhecendo, né? Fazendo aí, quando chega a fazer o aniversário e a gente fala, não vou nem comemorar, tô ficando velho, mas que bom, né? Que a gente está podendo passar por cada ano, vivenciando cada oportunidade, cada ciclo, né? Que recomeça. Porque é sinal que nós estamos vivos, nós estamos conseguindo cumprir as missões as quais nós nos propusemos quando topamos voltar para essa vida e reencarnar. Então a gente fica muito preso, né, a esse passado, achando que o passado é ruim, né? E não é isso, né? O passado, como o Espírito diz, ele nos guarda as virtudes da experiência. E como é bom ter experiência, porque diante da experiência é que nós conseguimos não errar mais, né? Ou errar menos, nessas reiteradas dificuldades e ações que nós temos e estamos sempre cometendo os mesmos erros. Então, quando a gente compreende através do nosso passado, desses erros cometidos, nós conseguimos avançar também. Então, o Espírito nos lembra aqui, né, que nesse passado a gente tem que guardar as virtudes da experiência. E nem sempre ficar preso a esse passado é o melhor condutor da vida para o nosso futuro. Então, a gente precisa fazer um exame, uma reflexão, uma autocompreensão diante dessas dificuldades, naquelas hipóteses da mensagem que nós acabamos de falar, onde ficamos presos ali no nosso passado, para que a gente possa obter um futuro melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Dias melhores, dias mais felizes. Por exemplo, a gente tem agora essa situação que a gente passou de pandemia, né? Foram 2 anos ali, muitos de nós reclusos, passando por muitas dificuldades financeiras, físicas, né, de locomoção, de não poder ver nossos entes queridos, né, de medo, de angústia, né, de perdas, de muitas perdas daquelas pessoas que nós convivíamos, enfim, e a gente ficar preso nesse passado, nisso que aconteceu e não compreender que uma nova era está chegando, que nós ainda temos que ter os cuidados, mas que nós já transpassamos esse período, um período que foi tão inédito, tão inusitado para muitos de nós, e que nós passamos, bem ou mal, já foram transpassados. E que a gente precisa, então, nessa reflexão, falar, poxa, o que eu consegui de bom e o que eu consegui de bom para o meu futuro dentro desse tempo que já se passou. Porque para quantas pessoas foi possível estudar, né? Foi possível ficar mais com seus filhos, foi possível compreender mais a família, curtir mais os afazeres da sua casa, dar valor para aquilo que realmente tem valor, né? Dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida doméstica, da nossa vida em família, dessa convivência familiar que nós tivemos oportunidade, muitas vezes inéditas, né, de oportunidade inédita de conviver com os nossos familiares e compreendê-los e amá-los ainda mais, de perceber seus erros, mas também de perceber os nossos próprios erros, enfim, foi uma oportunidade boa. Então, essa mensagem, ela se adequa bem para esse período que nós passamos. Ele fala também que para que a gente possa ter dias melhores, ou seja, que o futuro seja mais promissor mesmo, em qualidade de vida, em qualidade da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, enfim. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma, ou seja, a gente precisa retirar
né, da nossa psicosfera, da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos, essas dificuldades que a gente tem, né? Ele usa um termo até bem pesado, né? Que é exumar, né? O que é exumar? Quando a gente fala em exumar, a gente já pensa em exumação de um cadáver, né? Mas é esmiuçar mesmo o nosso coração, é analisar, né? Tudo que está presente, tudo que ficou ali, e tudo aquilo que nos faz mal e que nos entorpece. É que muitas vezes o nosso algoz, aquela pessoa que nós temos dificuldade, muitas vezes raiva, problemas, que achamos que aquela pessoa é nossa inimiga, né? E muitas vezes ela nem tá sabendo. Nós estamos ali sofrendo nas nossas angústias, nesses envoltórios entorpecentes, como diz o autor, e às vezes o espírito nem sabe aquilo que a gente está realmente sofrendo, ou por quê? Porque para ele aquilo não foi uma ofensa e nós entendemos como ofensa. E isso então, né, nos amortalha a alma. E quando a gente vê, a gente tá tão triste, né? A gente tá tão desgostoso da vida, tá tão sem esperança e a gente não sabe nem porquê. E é isso que a gente vai carregando, que a gente vai guardando. A gente muitas vezes fala, não, já perdoei, mas não perdoou na verdade, né? Lembra o dia, a data, a psicosfera que se estava ali. Muitas vezes naquela briga familiar, por exemplo, a gente lembra até como a pessoa estava vestida, né? As palavras, cada uma das palavras, e ficamos remoendo cada uma delas, enfim. E isso tudo o Espírito Emmanuel nos lembra, né? Isso tudo amortalha, ou seja, prende, faz com que nossa alma, que a gente não consiga se expandir, né? Não consiga melhorar, não consiga crescer, não consiga aprender com os nossos próprios erros e, como diz ali o nome do capítulo, não consigamos então avançar. Ele continua: a contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Então ele lembra que é importante, né, a contrição, ou seja, aquele momento que nós nos retiramos em nós mesmos e que nós ficamos pensando, ensimesmados, refletindo acerca das nossas ações, né, da repercussão dessas ações em nosso espírito ou daquilo que nós recebemos, né, de outros espíritos, essas energias muitas vezes não tão agradáveis, né? Então por isso que a contrição é importante. Ele fala também da saudade, que muitas vezes, como a gente falou, a gente não se conforma com o desaparecimento de um ente querido e a gente acha que ele realmente não vai, nunca mais nós vamos ver, e esquecemos aquilo que nós sabemos da doutrina espírita, né, da imortalidade da alma, que é um dos fundamentos do espiritismo. Então, a esperança, né, que também nós devemos ter, e essa esperança é importante que a gente reflita sobre essa esperança, não no sentido de aguardar, né, no sentido de que para avançar nós precisamos fazer alguma coisa, né, e fazer alguma coisa também quer dizer refletir, parar para pensar, o que aconteceu e ver se realmente a gente consegue esquecer as dificuldades e seguir, né, a nossa vida. Ele fala, por fim, do escrúpulo, né, que também é importante. Então, não é que é para a gente perdoar tudo, né, não deixar de ter as nossas questões íntimas e fazer com que um perdão, por exemplo, seja um perdão falso, seja uma situação que a gente falsamente acha que está superando e na verdade não está, né? Então é importante que a gente faça essa reflexão, que tudo isso é importante. Contrição, esperança, saudade, escrúpulo, isso tudo é sagrado, mas não pode impedir esse acesso ao avanço que nós precisamos ter para uma esfera superior, para suplantar, né, para progredir em nível espiritual.
E Paulo de Tarso, então, né, que foi aquele que superou na essência as dificuldades tão grandes, numa encarnação tão redentora como a dele, né, fica o convite para que as pessoas leiam os livros que falam de Paulo de Tarso, a história de Paulo, Paulo e Estevão, né, por exemplo. Enfim, é um livro do Emmanuel também. Então, Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração, que teve que superar o orgulho, e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Então, esse roteiro, que é um roteiro muito didático, cada uma dessas mensagens traz um roteiro, porque ele diagnostica o problema, né, para que a gente possa identificá-lo, e depois então ele nos dá como fazer, o que a gente deve fazer para superar essas dificuldades. Então ele nos oferece esse roteiro seguro para que a gente avance mesmo, para que a gente se aprimore. Por fim, a última frase: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam, né? Que quando a gente supera as dificuldades do ontem, não que os problemas não cheguem até nós, mas aquele problema que a gente conseguiu superar, nós não vamos precisar vivenciar de novo, porque ainda que ele aconteça, né, que haja um novo acontecimento igual, ele não vai ter tamanha importância para nós. Então, nós vamos superar com mais tranquilidade aquela dificuldade, né? E essas recidivas, então, elas não serão tão pesadas para o nosso espírito, para o nosso progresso. Eis a essência de seu aviso fraternal às comunidades de Filipos, né, que é a carta a Filipenses que Paulo de Tarso fez. Então, o Espírito Emmanuel nos lembra, né, que a essência do ensinamento de Paulo é essa: esquecer o passado e fazer um novo futuro. E até nos faz lembrar essa frase que Chico Xavier sempre nos lembra, e que nós estamos, que está no nosso cotidiano, que nós não podemos voltar atrás para consertar aquilo que já foi, mas que nós podemos, em palavras minhas, né, fazer um novo futuro daqui para frente, reconhecendo essas dificuldades, né? Isso é o sentido do fazer, das ações, do esperançar. Né? Não é ficar só aguardando que aconteça uma coisa que nos dê aquele clique, aquele insight que a gente precisa mudar, né? Mas que realmente faça com que a gente avance, com que a gente realmente aprenda aquela lição, apreenda a lição e possa então nos renovar e avançar nessa caminhada, e que todos estamos fadados a cumprir de forma satisfatória. O tempo depende de nós. Centralizemos, a última frase, nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Então, né, trazendo, claro, a presença de Jesus em nossas vidas, através dos seus exemplos, né, do nosso mestre, porque ele que só pensando nele que a gente consegue mesmo trazer a solução para cada um desses problemas que a mensagem nos traz, né? O capítulo 50 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, que nós estudamos agora, e que a gente possa então, através dos exemplos de Jesus, caminhar para frente, renovar nossas energias, porque a gente precisa progredir. A gente precisa caminhar. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha ajudado a quem está me ouvindo da mesma forma que me fez tão bem. Mais uma vez, eu agradeço o convite da casa, da nossa querida Mestre de Amor, e até uma próxima oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós.